Olá, paz de Cristo. Eu me chamo Giselda, sou aqui da Devec Belo Jardim, Pernambuco. Gostaria de compartilhar a palavra de Deus com você, que tem por título Uma Fé Corajosa te faz experimentar o extraordinário. Essa passagem se encontra lá em Mateus, capítulo 14, versículo 28 e 29, que diz assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, que começa já, o primeiro versículo já nos relata que o Senhor, Jesus, dá uma ordem aos discípulos que eles passem para o outro lado. Tem uma ordem estabelecida de Jesus para esses discípulos, que eles vão passar para o outro lado. Só que no meio do percurso, no meio da trajetória, da caminhada, da travessia, eles se deparam com uma grande tempestade, com um vento contrário que o medo toma conta deles. E eu quero fazer uma aplicação para a minha vida e para a tua vida, que na nossa vida também não é diferente. Quantas vezes nós estamos debaixo de uma palavra, de uma orientação de Deus, seguindo na caminhada daquilo que o Senhor nos mandou fazer, e nós nos deparamos com grande tempestade, com vento contrário, com muito medo. Mas Pedro nos dá uma grande lição, que é no meio desse cenário desfavorável, contrário, aonde nós exercemos a nossa fé operante e audaciosa. E assim nós podemos vivenciar milagres extraordinários de Deus. Porque Pedro, através da sua coragem, da sua fé, ele andou sobre as águas. E você pode me falar, mas ele afundou, ele caiu, irmã Giselda. É verdade. Pedro, ele afundou porque ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para as circunstâncias. E isso também nos ensina que quando o Senhor estabelece, dá uma ordem, nós precisamos olhar só para Ele, só para o alto. E mesmo que nós venhamos a cair, a sucumbir, a fraquejar, o Senhor conhece as nossas limitações. Porque aqui, Pedro foi o único que experimentou o sobrenatural de Deus em meio a esse caos, em meio a essa tempestade. Pedro nos ensina que uma fé operante, uma fé corajosa, nos faz experimentar o extraordinário. E não só isso. Pedro, quando o Senhor diz, Pedro, vem, Pedro falou, vem, Pedro, Jesus estava de uma certa distância. Mas quando Pedro, ele começou a afundar, o Senhor estava do lado, pertinho, estendendo a mão para Pedro. E eu quero te dizer que assim é na minha e na tua vida. O Senhor Jesus, ele conhece as nossas limitações. E ele não só nos chama, mas ele vai estar conosco nessa trajetória, estendendo a sua mão para nos socorrer quando nós precisarmos. Que nós possamos ter muita coragem para viver os sonhos de Deus.